Olá, eu sou Neiva Ribeiro e esse é o Momento Bancário. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre o combate à terceirização, as lutas no combate à terceirização no Santander e as lutas do sindicato pelo não trabalho aos sábados. Eu tenho aqui comigo a Lucimara Malaquias, que é secretária de Assuntos Socioeconômicos aqui do sindicato, diretora executiva do sindicato e coordenadora nacional da Comissão de Empregados do Santander. Tudo bem, Lucimara? Tudo bom? Tudo bem, Neiva? Olá para todos. Eu tenho também o Alexandre Caso, que é funcionário do Santander, dirigente sindical e membro, agora é difícil aqui, Grupo Nacional da Agenda Legislativa das Centrais Sindicais. Boa noite, Alexandre. Olá, Neiva. Olá, Lucimara. Olá para todos que nos assistem à distância. E hoje vai ser um dia muito legal porque a gente vai poder falar sobre a terceirização nos bancos, sobre a própria terceirização e também sobre o projeto que pretendia promover a abertura de agências bancárias aos sábados e domingos. Hoje é Dia Nacional de Luta, né? A gente promoveu uma série de atividades hoje no Santander. É uma luta que a gente vem fazendo de longa data e eu vou passar para a Lucimara, que é da Comissão de Organização dos Empregados do Santander, para ela falar um pouco para a gente como a gente está organizando essa luta, os desafios que a gente já enfrentou nessa caminhada, né, Lucimara, e que passos que a gente está pensando em dar para que a gente consiga fazer a representação desses trabalhadores que são bancários e estão indo para uma situação de precarização. Certo. Bom, acho que é sempre importante a gente fazer um recorte histórico de quando isso começou e como nós chegamos até aqui, né? Então, hoje o processo de terceirização do Santander está bastante avançado, já atingiu diversas áreas importantes do banco, como tecnologia, manufatura, call center e entre outros, mas tudo isso é resultante de um projeto de lei que se tornou lei em 2017, a Lei da Terceirização, que permite terceirizar inclusive a atividade fim. Então, é nesta lei que o Santander tem se baseado para implementar essas reestruturações todas. Então, os bancários do Santander sabem bem o impacto que isso tem no dia a dia, nas condições de trabalho e na remuneração, enfim, na vida deles como um todo. Então, hoje nós podemos analisar que, pelo menos desde 2019, o banco já terceirizou ao menos 9 mil trabalhadores que deixaram de ser bancários, que saíram da representação sindical do Sindicato dos Bancários, portanto não estão mais dentro da nossa convenção coletiva de trabalho e já estão em outras categorias com acordos coletivos, muitas vezes em situações muito inferiores aos dos bancários. E não foi por falta de mobilização do sindicato, dos trabalhadores, que tem se organizado desde 2017. Nós fizemos uma grande mobilização, inclusive, contra esse projeto de lei, que infelizmente foi aprovado. Com a eleição do Jair Bolsonaro, que eu acho que é sempre importante também a gente ressaltar a importância e a relação que tem com o governo, as decisões que são tomadas dentro do banco. Então, Bolsonaro, ele facilitou bastante esse processo de reestruturação interna dos bancos e nós fizemos toda uma luta, em nenhum momento nós saímos das ruas, fizemos uma porção de paralisações, buscamos o banco em diversas vezes na tentativa de se implementar negociações sobre esse tema e o Santander sempre teve uma postura extremamente antissindical e hoje é o banco mais difícil dentro de um processo de negociação. Então, ele se fecha para o processo, ele não traz dados, ele não tem transparência e num completo desrespeito não só às entidades de representação, mas sobretudo com seus próprios trabalhadores que pagam essa conta. Lembrando que os brasileiros são responsáveis pelo maior lucro do Santander no mundo, né? Damos muito mais lucro do que a Espanha, onde é a matriz, por exemplo, e no entanto a gente continua sendo tratados como colônia, como trabalhadores de terceira categoria. Mas hoje foi mais um dia de luta e quando eu digo mais um é porque realmente nós fizemos muitos dias de luta nesses últimos 3 anos e hoje mesmo com muita chuva em São Paulo e em diversas regiões do país, ainda assim nós fizemos protesto em diversas agências das 10 às 12. Temos feito tuitaço na tentativa de mexer um pouco na imagem do banco e de atingir também os clientes para que eles entendam como é a atuação desse banco no país, que é extremamente irresponsável, adoece pessoas, precariza a relação de trabalho e é justamente o mesmo banco que fala tanto sobre flexibilização, modernização, inovação,
é um dos bancos que mais ataca a jornada do bancário, que já tem feito diversas tentativas de abrir agências aos sábados, e acho que o Alexandre pode falar um pouco sobre isso, que esse último projeto de lei que ficou em discussão essa semana é a cara do Santander, tem tudo a ver com o Santander. É verdade. Então, a gente precisa começar a dar nome aos bois, começar a identificar quem são as pessoas, quem são os atores que estão por trás da retirada dos nossos direitos. E sem sombra de dúvida, hoje o Santander representa um grande protagonista da organização da retirada de direitos no país dos seus trabalhadores. Então, para isso a gente precisa se manter extremamente mobilizado, fortalecer os sindicatos se sindicalizando, se manter atualizado de tudo que está acontecendo, porque, veja, o sindicato mantém pessoas em Brasília, tem sindicatos no país todo, temos articulação internacional, inclusive, com a Uniglobal, que é um sindicato internacional, para fazer denúncias, inclusive na OIT e em outros órgãos de instâncias internacionais, para fortalecer essa mobilização dos bancários brasileiros. Elcio, vamos mostrar ali um pouquinho na nossa tela, tem algumas atividades aqui que a gente fez, está no nosso Twitter, então aqui está mostrando o sindicato ali no Workshop Café na Faria Lima, está lá o Zé Roberto, a Bia, a Vanessa, Suzana, Marcelinho, aqui no Largo da Batata está a Ana Marta. Quem que é esse outro aqui? Tá o Cássio. Ana Marta, Sérgio. Cássio. Quem que é aqui? Sérgio, é a Camila, a que é a nova Vera, dirigente. o Sérgio. E aqui tem a Lucimara, tá falando um pouquinho aqui. Dia 6 de dezembro, Dá para ouvir? Dia Nacional do Acho que é o meu que não dá para ouvir. Hoje, das 10 às 12, diversas agências do país. Acho que é o meu que tá sem som. Protestos para os trabalhadores. E tem essa questão dos jogos não trabalhar, tem essa questão das horas, né? O pessoal do Santander não pode assistir os jogos do Brasil, né? Pelo jeito, né? Então, poder assistir pode, mas diferente dos demais bancos que vai abonar estas horas, no caso do Santander, esses trabalhadores interrompem o seu horário de trabalho durante os jogos, mas já com a preocupação de como organizar a agenda pessoal, porque eles terão que compensar essas horas nos próximos dias, nos próximos meses, para o Banco Santander. Mais uma situação em que o banco se recusa a negociar algo extremamente simples de se resolver. E é uma coisa é uma sacanagem, né, gente? Porque assim, é um momento em que todo mundo para assistir os jogos, é um momento que todas as rivalidades no Brasil cessam, e aí todo mundo pode parar para assistir os jogos, menos os bancários do Santander. Quer dizer, param, mas tem que compensar a hora que... É um absurdo isso, gente. Uma coisa curiosa, na Espanha, as agências, os bancos não fecham durante os jogos porque não existe uma cultura de futebol tão forte quanto é no Brasil, né? Então, caso o banco queira fazer essa comparação, ele já tentou, mas não tem essa possibilidade, né? São duas situações muito diferentes para serem comparadas. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de futebol, isso já é comum, tanto que nenhum outro banco vai exigir o pagamento dessas horas, e o Santander vem novamente na contramão do sistema financeiro com essa imposição que deixa os trabalhadores extremamente insatisfeitos, porque, veja, é algo muito simples, né? Algo banal ali, 2 horas por dia, durante alguns poucos dias, isso não faria nenhuma diferença no resultado do banco. Lamentável. Vamos mostrar alguns tweets que tem ali, ó, olha aqui, caso. Tem aqui um do Edgar, né? Tá ali na tela, ó. Que vergonha, Santander se torna o único banco a exigir que seus funcionários compensem as horas não trabalhadas nos dias de jogo no Brasil na Copa. Por favor, bancário, tampa de sábado? Vai pagar as horas do jogo, sim. Flexibilidade no Santander é só quando convém. Santander joga contra. Então hoje teve tuitaço, né? Do pessoal colocando, questionando na rede o Santander, porque fala da flexibilidade para trabalhar, mas é só quando convém, joga contra os trabalhadores, e tem toda essa questão da terceirização. A gente estava aqui conversando, Alexandre, você estava falando da questão legislativa. Acho que é legal, antes de você falar da questão do PL, você explicar para a gente o que é essa comissão, essa coordenação da agenda legislativa que as centrais sindicais participam, para o pessoal de casa entender. Por que o sindicato está nessa coordenação? Não, legal, O que as centrais fazem lá? Exato.
A partir de 2020, as centrais sindicais, o conjunto das centrais sindicais, criaram a agenda legislativa das centrais sindicais. Por quê? O que é a agenda legislativa? As patronais também têm agenda legislativa. É uma maneira de se organizar para poder fazer o enfrentamento dentro do legislativo. Então, por exemplo, a agenda legislativa das centrais sindicais é assessorada pelo DIAP e pelo DIEESE. O que é o DIAP? O DIAP, ele cuida de uma o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. E o DIAP faz o quê? O DIAP mapeia o perfil dos parlamentares, das comissões e mapeia a tramitação dos projetos. O DIEESE analisa o mérito dos projetos, cada projeto, para que a gente fique preparado para poder discutir o mérito e poder fazer uma intervenção no legislativo. Porque dentro do legislativo você tem uma intervenção diferente daquela que a gente faz na porta dos bancos, em outros locais. É uma intervenção muito cirúrgica, onde você precisa ter uma noção das ferramentas do legislativo para poder fazer o enfrentamento. Mas foi um projeto importantíssimo a partir de 2020, das centrais sindicais, e que fez com que, mesmo diante de uma correlação de forças bastante desfavorável aos trabalhadores e trabalhadoras, a gente conseguisse reverter alguns retrocessos e ter vitórias importantes, mesmo no meio de 513 cadeiras na Câmara, a gente tinha no nosso campo 120 cadeiras. Não é fácil fazer esse enfrentamento. E falando na agenda legislativa, Neiva, que é um projeto super importante que potencializou o nosso trabalho, a Lucimara, quando falava sobre a terceirização, ela citou muito bem que só é permitida a terceirização nos bancos, e o Santander parece que está em primeiro lugar, né, no avanço da terceirização. O que permitiu isso foi uma derrota significativa que a gente teve no Congresso Nacional de um projeto que começou lá em 2004, de autoria do Sandro Mabel, que era o 4330, famoso 4330. O Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco e região, fez muita luta contra o 4330. E assim ele foi evoluindo, e em 2017, como a Lucimara falou, foi aprovado junto com uma lei que tratava sobre o serviço temporário, né? o trabalho temporário, a 6.019. E aí acabou avançando e permitindo a terceirização na atividade fim. O que acontece? Aí é que está o pulo do gato, não apenas dos bancos, mas das empresas. Porque quando você não permitia a terceirização na atividade fim, os bancos não podiam terceirizar da maneira como estão terceirizando as atividades que são inerentes a quem trabalha dentro de banco. Existia uma súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho que colocava as exceções para que trabalhadores e trabalhadoras pudessem ser terceirizados. Agora vale tudo. Agora pode terceirizar qualquer coisa. A gente vê aí o exemplo do negativo, né, do Santander terceirizando, e a Lucimara trouxe uma informação assustadora, 9.000 trabalhadoras e trabalhadores foram terceirizados pelo Banco Santander. Essa é uma luta que ainda dá para a gente fazer. Existe o PLC 30, que é no Senado Federal, ou seja, tem campo para fazer uma luta no Senado Federal, e a gente vai se organizar agora no próximo período para tentar, junto com os bancários, com as bancárias, com a classe trabalhadora, com todo mundo, porque só o sindicato não dá. Nós precisamos participar junto, nos mobilizando, postando nas redes sociais, estando junto em todas as atividades. A gente tem uma chance de reverter a terceirização. Essa questão é muito importante, né, Lu? Porque a gente fala muito isso com os bancários, e isso é uma questão que é recorrente no sindicato, e é uma questão que os bancários questionam muito a gente, de dizer assim, olha, vocês não deveriam se meter em política. Resolve aqui minha terceirização, resolve aqui minha PLR, mas não se mete em política. Aí o Alexandre está dizendo o seguinte, estou lá numa coordenação, junto com a CUT, com a CTB, com a Intersindical, fico lá. Não sei se o Elcio pode mostrar ali para a gente uma foto que eu coloquei ali no computador. Ó. Essa foto aqui é do dia 6 de julho, quando a gente foi uma comissão de trabalhadores, né, casa, a gente... Aqui está a Ivone, a Juvândia, eu estou aqui também, tem o pessoal de Brasília. A gente conseguiu juntar uma galera para ir para Brasília, para pressionar os deputados que estavam lá na comissão a não votarem o 1043.
né? E a gente fez uma grande pressão nessa audiência pública e conseguimos jogar o projeto para eles disseram que ia deixar para o ano que vem, né? Para depois das eleições. Depois das eleições. Só que assim, se a gente não tem um grupo de deputados e deputadas que são favoráveis às nossas pautas, Lu, o que acontece? Bom, eu acho primeiro que... Quem a gente procura lá? Como a gente faz? Quer a gente goste, quer a gente não goste, a política está presente na nossa vida. E todas as vezes que a gente abre mão de participar, de decidir, precisamos entender que outras pessoas o farão por nós. Os bancos não só gostam de política, como eles se organizam politicamente muito bem. Fazem grandes lobbies, têm inclusive muito dinheiro, né, para investir, para formar quadros, para contratar especialistas, para fazer o que precisa ser feito, que é sempre aprovar projetos de interesse deles, que significa, quase sempre, retirar direitos dos trabalhadores. Então, nós, enquanto entidade representativa dessa classe, nós temos o dever e a responsabilidade de nos organizarmos também politicamente, porque a resposta ela é dada na rua, na rede e no Congresso Nacional, porque é lá que se constrói leis, é lá que se definem as regras do jogo. Então, não estar no Congresso Nacional não é hoje uma opção, uma alternativa aceitável para qualquer entidade de classe. Então, nós temos a responsabilidade de estar neste espaço, disputar este espaço e construir projetos e eleger deputados, senadores que defendam o interesse da classe trabalhadora. E é evidente que esse jogo ele é extremamente desigual, né? A gente basta olhar o Congresso que foi eleito agora para vocês verem lá quantos parlamentares que de fato representam o interesse dos trabalhadores. Então, a luta a partir de janeiro de 2023, ela continua sendo enorme e extremamente desafiadora, né? Em que pese nós termos um novo presidente da República, o Congresso ele ainda permanece extremamente pró-empregador, pró-banco, pró-sistema financeiro. Então, daí que nos exige cada vez mais uma capacidade de organização maior para dar conta desse enorme desafio. Exatamente. E a gente estava conversando essa semana, né, Alexandre, da gente chamar o DIAP um dia para vir aqui conversar conosco, porque o DIAP é esse departamento intersindical de assessoria parlamentar, que ele faz esse diagnóstico do perfil do deputado, né, deputado ou deputada, quem é, de onde veio, qual é o partido, qual a visão política que tem, qual que são o que ele defende, ela defende, para a gente poder saber quem nós vamos procurar numa emergência. A gente sabe que aqui no caso do 1043, ele está sendo discutido na Comissão de Defesa do Consumidor. Às vezes que nós estivemos lá, tanto a Juvande, a Ivone, o Alexandre e o Jefão, que a gente vai tentar trazer ele via Teams, né? Vamos tentar trazê-lo aqui, vamos ver para ele falar um pouco com a gente, que ele está lá em Brasília, faz um trabalho excelente nessa mobilização, porque o que a gente está fazendo? Além desse trabalho que a Lucimara faz, que a gente visita as agências, analisa as condições de trabalho, organiza o jornal para a gente poder denunciar as condições de trabalho, fala da sindicalização, que é o primeiro passo para fortalecer a organização dos trabalhadores, primeiro que é quando você legitima a entidade para representar você em nome dela, né? Fortalecer a luta coletiva e para financiar a luta, porque o jornal, o advogado, ir para Brasília, fazer faixa, fazer esse programa, tudo precisa de financiamento. Os bancos têm muito recurso, nós não temos. A gente precisa de se financiar. A gente precisa de organizar isso, precisa de ter gente lá em Brasília olhando, né? Porque aí o pessoal avisa, olha, a gente vai votar. Essa semana, aqui a gente tem também, mostra lá na tela lá o que a gente fez correndo, o tuitaço, né? Falando o sábado é meu, ninguém mexe. O sábado é um direito que a gente tem desde 1962. Desde 1962, a categoria bancária tem o direito de folgar aos sábados. A nossa jornada é uma jornada que nós conquistamos, porque ao longo a categoria tem uma longa história de lutas, né? Mas a gente conquistou porque, em determinado momento da história, nós tínhamos uma determinada doença ocupacional, que ao longo da história foi mudando para outras, né? Cada vez está piorando, mas é um direito conquistado, o direito não se mexe. Lá na Comissão de Direito ao Consumidor,
os bancos querem convencer que precisa de abrir aos sábados para atender a população. E a gente diz para eles, mas como assim? Vocês não querem atender a população nem durante a semana? Manda a galera para correspondente bancário, manda o pessoal para o digital e nem todo mundo é bancarizado. Né? A gente sabe que tem um monte de municípios no país que não tem ainda agência bancária, então qual que é a desculpa? Né? Que na verdade eles querem descaracterizar a nossa jornada, querem vencer a gente, querem derrubar na marra algo que não foi desconstruído na reforma trabalhista. Mas isso é de uma enorme importância, porque aí a gente entende quando a gente fala, as pessoas entendem quando a gente fala, precisa votar em trabalhadora, quem é trabalhadora e trabalhador, precisa votar em trabalhador e trabalhadora. Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Por quê? Pela consciência de classe. O grande exemplo que a gente pode dar, um exemplo no concreto, é bom sempre trazer o concreto quando a gente está discutindo com as pessoas, é a vitória, a enorme vitória que a gente teve na Comissão de Defesa do Consumidor em cima desse projeto que pretendia acabar com o sextou do bancário e da bancária, que pretendia fazer com que bancários e bancárias trabalhassem aos sábados e domingos. E aí a gente teve uma enorme vitória lá. Por que a gente teve essa vitória? Porque a gente tinha parlamentares na comissão que pensavam, que eram trabalhadores e trabalhadoras, e também pensavam igual a gente pensa. Então nós temos que eleger os nossos pares, não é para eleger o vizinho, o primo, o amigo, a indicação, não. Se você é trabalhador e trabalhadora, tem que votar em trabalhador e trabalhadora para poder ter uma representação no Congresso. E eu quero aproveitar para falar um pouco dessa enorme vitória que nós conquistamos enquanto categoria bancária. Eu quero destacar também o trabalho do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região em cima desse projeto, porque nós estivemos na primeira fileira, nós não estivemos nas primeiras fileiras, nós estivemos na primeira fileira articulando a audiência pública, discutindo com os parlamentares e na audiência pública, em que você lembrou, né, Eva, que participou a Juvândia, a Ivone, você estava lá também, eu e diversos outros companheiros, a FENAI, diversos outros companheiros e companheiras, sequer o autor do projeto compareceu, ou o relator do projeto compareceu. Sabe por quê? Porque eles não tinham argumentos para enfrentar aquilo que a gente ia debater naquele momento. Esse projeto tem uma justificativa. O autor do projeto, no seu texto inicial, ele diz que o horário de quem trabalha das 9 às 6 se sobrepõe ao horário do atendimento bancário. Então, como eles eram muito bonzinhos, os banqueiros, eles querem que os usuários de bancos, os correntistas e as correntistas, usassem o banco aos sábados e domingos. Nós precisamos deixar muito claro que esse foi um dos argumentos que a gente usou, inclusive, na audiência pública, que banco trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. E banco trabalha de forma segmentada. Se você não é o cliente segmentado, você é orientado a usar o correspondente bancário. Então, essa desculpa de que atenderia quem não pode ser atendido de segunda a sexta no horário das 10 às 16 horas, ela já está completamente superada, porque os bancos trabalham 7 dias. Você tem autoatendimento. Quantos canais a gente tem, Neiva, Lucimara, de atendimento? É autoatendimento, é telefone, é internet. Isso não funciona mais como há muitos anos atrás. E aí o que aconteceu? Foi articulada uma audiência pública para discutir esse projeto e estiveram lá representantes do Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco e região, da Contraf, das centrais sindicais, da agenda legislativa das centrais sindicais, e lá a gente conseguiu fazer com que o presidente não colocasse na pauta de votação da próxima sessão e se comprometeu a só voltar a pautar depois das eleições. E aí, agora, essa semana, nós temos muita coisa para comemorar, porque a gente se mexeu, porque o presidente, mais uma vez, colocou esse projeto na pauta e a gente conseguiu articular, conversar com o presidente. Precisamos fazer um agradecimento muito especial ao deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, que fez uma intervenção junto ao presidente Silvio Costa,
que resolveu retirar da pauta sem nenhuma ferramenta do regimento interno, ou seja, nós não precisamos pedir vistas, não precisamos apresentar um requerimento de retirada de pauta e o projeto foi retirado da pauta. Agora, é muito importante deixar bastante claro que ainda existe um risco, porque o projeto não foi arquivado. O projeto pode voltar, entrar na pauta e ser apreciado e pode ser aprovado. Então a gente precisa se manter mobilizado o tempo todo, e o que nos levou a ter essa vitória importantíssima foi a mobilização, foram os tuitaços, foram todos os sindicatos que postaram matéria, foi a pressão dos e-mails em cima dos deputados, foi a enquete que a gente votou contrário. Tem uma enquete sempre que tem um projeto na Câmara dos Deputados ou no Senado, tem uma enquete que a gente entra e vota se a gente é favorável ou contra esse projeto. E a gente entrou lá e mobilizou muita gente para votar contrário a esse projeto. Então foi uma vitória importante e a gente precisa destacar porque nós tivemos muita dificuldade agora no último período em razão da correlação de forças dentro do Congresso Nacional. E para finalizar sobre esse tema, Neiva, só falar que esse projeto ainda pode ser votado na Comissão de Defesa do Consumidor e tem mais 2 comissões que ele precisa passar para ser apreciado. Ele tramita em caráter conclusivo. O que é caráter conclusivo na tramitação dentro do Congresso Nacional? Quer dizer que o projeto não passa pelo plenário. Não são todos os projetos que vão a plenário. Aqueles que estão em tramitação em caráter conclusivo, ele é aprovado nas comissões e depois das comissões ele vai para outra casa que seria o destino, o Senado. Então essa é a tramitação e ainda tem muito jogo, ainda muita luta para fazer, né, Ivan? Isso aí. A gente vai dar uma breve paradinha e daqui a pouco a gente volta para falar com o Jefão, tentar falar com o Jefão e dar mais uns recados para a galera de como que as pessoas fazem, os bancários fazem, para ajudar o sindicato a se mobilizar por essa pauta e outras pautas que vão ser discutidas no Congresso Nacional ano que vem, e que o sindicato precisa da participação dos bancários da sociedade para que a gente tenha êxito na defesa dos direitos. Porque apesar dos recados que a Lucimara e o Caso deram, muita gente não fez a lição de casa e votou em candidatos que não defendem as pautas da gente. Mesmo assim, nós vamos lá para Brasília pressioná-los para defender os bancos públicos, para combater a terceirização, para ter mais empregos e mais direitos. Fica um pouco mais difícil, mas nós vamos fazer, né? Então a gente volta daqui a pouco. É disso que eu tô falando. Eu engasguei para ser delicado, para não ser ogro, entendeu? Voltamos? Falei, como é que eu... Voltamos, gente. Acabou a conversa aqui. Eu sou Neiva Ribeiro e esse é o Momento Bancário. A gente está de volta aqui com a Lucimara Malaquias e o Alexandre Caso. No primeiro bloco a gente falou um pouco do combate à terceirização, da nossa luta contra a retirada do trabalho aos sábados. A gente tentou falar com o Jefão lá de Brasília, mas tivemos um problema técnico, a gente não conseguiu, vamos trazer ele em um outro momento, né? Mas o que fica aqui de recado para a galera é que a luta continua, não terminou ainda. Enquanto esse projeto estiver em pauta lá, em Brasília, nós temos que ir lá para Brasília para pressionar os deputados, sejam aqueles pró-trabalhadores, sejam aqueles que não são pró-trabalhadores, para a gente dizer: nós não queremos trabalhar aos sábados. É uma conquista nossa, desde 62, essa retirada desse direito não vai fazer bem para a população nem para os bancários. Aliás, os bancários, né, Lucimara, querem trabalhar 4 dias por semana, né? Exatamente. A gente está pedindo uma jornada de 4 dias para a gente poder descansar mais, cuidar mais da saúde, porque a categoria está muito adoecida por conta das metas abusivas, por conta da pressão, porque a gente quer ter mais lazer, ter mais diversão, cuidar da família, aproveitar mais a vida depois de tudo que a gente passou com o Covid, né, Alexandre? A gente quer ter uma vida melhor, cuidar mais da saúde, e já tem dados que provam que quanto mais você cuida da saúde, menos você gasta no médico, menos você gasta com as políticas públicas, com remédio, com atendimento médico. Então toda a sociedade ganha. Então os bancários têm essa pauta, nós vamos discutir muito isso nesses 2 anos que a gente
graças à nossa organização, temos nosso acordo coletivo já resguardado por conta da nossa campanha nacional, que foi um sucesso, e aí a gente vai fazer esse debate na sociedade. Elcio, eu queria que a gente passasse um pouquinho ali rapidão no Twitter, nas nossas redes sociais. Gente, tudo isso que nós falamos aqui de pressão para os deputados, de ação em rede social, aqui a gente está falando um pouco do Banco do Brasil, aqui hoje o dia foi muito voltado para a luta de denúncia no Santander, né, contra as terceirizações, contra essa questão do Santander não permitir que os bancários compensem as horas como todos os trabalhadores brasileiros que estão aí torcendo para o Brasil na Copa, né? Todo mundo vai, torce, comemora, depois fica comemorando com os familiares, com os amigos, menos o pessoal do Santander. É injusto, injusto. Não dá para aceitar um negócio desses. E aí, para você ajudar a gente a fazer essa luta, é importante você seguir as redes sociais do sindicato, SP Bancários, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso canal no YouTube, deixa eu ver se eu vou achar aqui fácil para vocês verem. Nosso site aqui tem bastante matérias falando das atividades que a gente está fazendo, tem muita matéria de todos os bancos, tem os cursos que a gente promove para a categoria, para passar nas certificações que os bancos exigem, embora a gente tenha questionamentos, a gente, mesmo tendo questionamentos, a gente também faz esses cursos com preço mais barato. A gente tem o resumo da semana. Olha, Lucimara, você tá em tudo, menina. Esse aqui foi sem querer, hein? Mas aqui a gente faz o resumo da semana, que toda semana, deixa eu baixar um pouquinho aqui. A gente faz o resumo da semana com todos os assuntos da semana que o sindicato fez negociação, fez manifestação na porta dos bancos, fez manifestação contra questões raciais, questões contra feminicídio, questão contra racismo, homofobia, todas as questões sociais, questão para diminuir os juros, questão por mais crédito, defesa do banco público, tudo que é pela questão de cidadania, pelo bancário solidário, porque a gente tem uma campanha aqui para arrecadar alimentos para as pessoas que mais precisam, uma campanha para que as pessoas voltem a usar máscara, tudo que vocês imaginarem para melhorar a situação dos bancários e da sociedade, porque a gente não pensa aqui só no nosso acordo nacional, só nas nossas cláusulas, a gente pensa numa sociedade melhor, igualitária, sem discriminação de gênero, raça, de orientação sexual, sem capacitismo. A gente se organiza e é importante que você ative as notificações, acompanhe, dê sugestões de que temas que a gente possa abordar. Nosso sindicato é um ator muito importante, vai fazer 100 anos o ano que vem, e a gente, essa força, essa potência, um dos sindicatos mais importantes da América Latina, porque vocês nos apoiam, porque se sindicalizam com a gente, porque nos dão força nas mesas de negociação, lá na Assembleia Legislativa. Sem vocês a gente não tem essa força, a gente quer ter mais, porque os desafios são muito grandes. Então eu já agradeço para todo mundo e já passo vou passar primeiro para o Alexandre, para ele fazer as considerações finais dele, os agradecimentos, e para a Lucimara, que eu sei que ela tem um convite, e um agradecimento e um convite. Obrigada, viu, Caso, pela sua participação. Faz tempo que eu queria que você viesse aqui conversar com a gente. Neiva, eu agradeço aí o convite, foi um prazer poder conversar com os bancários e bancárias sobre os problemas que afligem a categoria, né? E me dirigindo à pauta principal que a gente discutiu hoje, tanto a terceirização quanto o projeto que permite a abertura de agências aos sábados e domingos. Primeiro falando sobre a terceirização, nós ainda temos campo para lutar dentro do Congresso Nacional para reverter alguns prejuízos que a gente acumulou com derrotas em cima desse projeto que foi aprovado em 2017. E deixar uma coisa muito clara, permitir terceirização na atividade fim é uma coisa, uma lei que permite a fraude é outra, porque o que está acontecendo dentro dos bancos é uma fraude legalizada, é exatamente isso. Sabe por quê? Porque uma coisa é uma empresa terceirizada ser contratada por um banco e esses trabalhadores e trabalhadoras vão trabalhar numa empresa terceirizada, que nada tem a ver com o banco. A outra coisa é o banco criar uma empresa
em que ele controla e onde ele muda o CNPJ do seu patrão, acaba com seus direitos, acaba com a sua convenção coletiva nacional, mas não muda você de cadeira, te mantém na mesma cadeira. Isso é fraude. Isso é uma fraude legalizada que tem que ter campo para fazer essa discussão juridicamente. Segundo ponto, o projeto 1043/19. Esse projeto nasceu de autoria de alguém que não é trabalhador e trabalhadora, não é bancário e bancária. Esse projeto quase prosperou dentro da Comissão de Defesa do Consumidor por causa de parlamentares que não são trabalhadores e trabalhadoras. E quem é que vota nesses parlamentares que estão lá no Congresso Nacional? Por isso, esse projeto, se a gente não quer trabalhar de sábado, se a gente quer continuar com o nosso sextou, com o nosso lazer, com o nosso convívio com a família, com a nossa ida à igreja, porque esse projeto coloca a obrigatoriedade, permite trabalhar aos domingos também. E tem muitos cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, que frequentam suas casas, casa espírita ou a igreja nos finais de semana. Então também proíbe a atividade, impede essa atividade. E essa vitória a gente vai levar como um marco de que se os bancários e bancárias não se envolverem nessas atividades em que o sindicato promove, sozinho a gente não consegue fazer nada. E por último, Neiva, o que a gente não pode é apoiar fake news, é contar mentira, é não falar a verdade. Desde que a gente fale a verdade, você pode criar um perfil, mas não é um perfil falso. Um perfil onde os bancos não conseguem detectar a sua identidade, mas você está respondendo por aquilo que você está postando. Então, deixar muito claro, se você não posta porque está o seu nome e você vai se expor, crie um perfil em alguma rede social, né? Um perfil alternativo para postar fatos verdadeiros. É isso aí, valeu a luta. Um avatar, né? Como está na moda. Né? Um avatar. Valeu a luta dos sindicatos bancários de São Paulo, Osasco e região. Eu quero destacar que o nosso trabalho no Congresso Nacional durante todo o ano é um trabalho que vai além da categoria bancária, que faz enfrentamento a todos os ataques à classe trabalhadora. E esses ataques também influenciam na nossa Convenção Coletiva Nacional. Num outro dia a gente fala mais sobre isso, porque, por exemplo, a ultratividade foi aprovada onde? No Congresso Nacional. E a gente quase teve problema com a ultratividade agora. Isso foi aprovado no Congresso Nacional. Por isso, a gente precisa votar com a consciência de classe. Se você é bancário e bancária, vote em bancário e bancária como pessoas que trabalham igual a você. Aqui a gente tem um bancário, deputado estadual, Luiz Cláudio Marculino, que está na Assembleia Legislativa. Aliás, está convidado para vir aqui, viu, Luiz? Conversar com a gente. E os bancários e bancárias votaram em quem? Votaram no Luiz Cláudio Marculino, que é já mostrou na última gestão que teve como deputado estadual, que defende o interesse da classe trabalhadora, dos bancários e das bancárias. Obrigado, Neiva. Valeu, Lucimara. Obrigada, Alexandre. Lucimara, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelos seus comentários, pela sua explicação aí pelo seu trabalho brilhante aí na comissão, dos trabalhadores do Santander. Volte mais vezes. Bom, agradecer a Neiva, obrigada, Alexandre, um prazer estar aqui com vocês. E falar para você que nos assistem que esse sindicato é extremamente bem organizado, tem uma estratégia, uma articulação para que a gente funcione. E para que tudo isso ocorra de maneira bem organizada e que a gente tenha resultados positivos, a gente precisa também sempre investir na formação e abrir o sindicato para que venha os teóricos, os professores, os pensadores compartilhar com a gente o seu conhecimento, porque a gente acredita que é assim que a luta fica melhor, né? É se juntando com os bons que a gente fica melhor. Então, na próxima quinta-feira, dia 8/12, nós faremos o lançamento de uma coletânea do doutor Carlindo Rodrigues de Oliveira, que é um professor do DIEESE, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e a sua tese de doutorado se tornou 2 livros, onde ele estuda os últimos 40 anos de greve e negociação coletiva no Brasil. E nós, categoria bancária, temos inclusive um ponto lá de destaque, onde ele explica o nosso processo de negociação coletiva. Então, vale a pena você participar, conhecer. Vai ter a presença do autor e para os primeiros 40 inscritos ainda vai ganhar uma coletânea do sindicato.
Então, o link para se inscrever está no site, está nas redes sociais do sindicato. Participe e vamos junto. Valeu. Muito bem. Mostra lá pra gente ali, ó. Eu tô com o meu Twitter aberto, ali a capa do livro. Tem aqui o banner do lançamento, as informações e o pessoal que quiser se inscrever aqui. A gente está no Twitter, tem a divulgação no Twitter, no Instagram e também no site. Os primeiros inscritos já estão automaticamente agraciados com o livro e depois vai ter um sorteio lá. Aqui tá a gente, né? Pois é. Tá nós aqui, a Aline Molina, que é a presidente da FETEC, também ia participar desse programa, não pôde participar, vem a semana que vem. E aqui estamos eu, a Lucimara e o Alexandre. A gente espera que vocês assistam o programa, apreciem, mandem mensagens parabenizando a gente De e sugerindo né? outros temas, ou criticando também e sugerindo outros temas. Agradecer ao Elcio, ao Arthur, ao Ricardo que ajudaram aqui na produção, a Cecília, ao Alan, ao Fagner que ajudaram aqui também nos bastidores. A gente vocês que acompanham a gente estão percebendo que nós estamos testando vários formatos, né? Um dia a gente grava no estúdio, outro dia a gente grava aqui nós estamos na sala executiva do sindicato, outro dia a gente grava ao vivo, outro dia a gente faz pelo StreamYard, porque a dinâmica do sindicato está muito corrida e a gente acha importante manter esse espaço aberto de diálogo, de informação, a informação que não vem de veículos de comunicação aberta, porque não é do interesse deles divulgar esse tipo de pauta, e a gente acha importante deixar esse canal aberto para vocês perguntarem, deixarem na rede social, procurarem a gente pelo site, para que a gente possa conversar, porque o nosso sindicato prima muito pela transparência, por esse diálogo com a base, então a gente vai fazendo como é possível. Nós não somos profissionais de mídia, nem de redes sociais e nem de TV, mas a gente quer manter o canal aberto e a informação muito aberta, porque a gente sabe que não tem esse tipo de conversa em outro espaço. Então eu espero que vocês tenham gostado do programa e que acompanhe a gente, compartilhe, deixe sugestões e dividam com os colegas. Até a próxima, até semana que vem.